Deixa eu conversar aqui, meus dois convidados, Dr. Cláudio Renato Garcia, oftalmologista. Cláudio, obrigado pela presença. Juliano Souto Ferreira, cirurgião plástico. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Tem até foto, não tem? Pra gente começar aqui. A pálpebra caída é um problema literalmente visível, né? A gente vê. Tem umas fotinhos aqui, Eustáquio, pra gente começar nosso bate-papo. Deixa eu já colocar direto aqui. Tem já um desenho, que a gente está mostrando uma diferença aí entre o olho direito e o olho esquerdo aqui, pra gente já ver, ó, um tá mais caidinho do que o outro e tal. Primeira pergunta que eu vou fazer é ao Dr. Cláudio, se quando a pálpebra vai caindo, a nossa visão vai sendo prejudicada, doutor? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. É importante que a gente tenha aqui nas fotos uma ilustração que pode responder o que é a sua pergunta, né? Quando que ela obstrui a visão? Quando a margem da pálpebra, onde a gente vê os cílios, ela passa da borda da pupila, que é essa bordinha preta. A íris é a parte de cor do olho que funciona como um diafragma para controlar a luz que vai na retina e que vai transmitir ao cérebro toda a decodificação da imagem que a gente está enxergando. Então, a pálpebra caída, ela pode sim alterar a visão desde que ela sobrepasse a margem da pupila. Por exemplo, aqui a gente já tem esse problema. Exatamente. Porque os cílios já estão efetivamente cobrindo a pupila. Na ilustração ali ainda não, né? A ilustração ainda, a pupila estava preservada. Exatamente. Ou seja, não havia um prejuízo para a visão. Aqui, né? Exato. É só uma questão estética nesse caso. Exatamente. Perfeito. E uma das coisas importantes é que essa alteração na visão, ela vai ter repercussões para a pessoa dependendo de quando essa queda da pálpebra aparece. Por exemplo? Se é congênito, se a criança nasce e já obstrui a visão, a pupila, então essa criança tem que ser submetida à cirurgia imediato, porque é a visão, é a luz entrando no olho, a formação das imagens na retina que vai desenvolver a visão sensorial. Se é num paciente que tem uma ptose, né, como a gente chama em termos médicos, uma ptose palpebral, uma queda da pálpebra, então ela vai com o tempo obstruir a visão, mas a visão dessa pessoa já se formou, porque a visão da criança se forma cerebral até os 7 anos mais ou menos. Se ela tem essa obstrução, ela vai ter então desenvolvimento de a visão de um olho e do outro não, que é uma que a gente chama em medicina de ambliopia, é uma visão baixa, por causa de por uma causa obstrutiva. Ou seja, se for um problema, a criança nasceu com isso, aí é recomendável já fazer a cirurgia justamente para que a visão se desenvolva corretamente. Exatamente. Muito legal isso, muito importante. Já se é uma pessoa mais velha, aí não, ela vai perdendo um pouquinho, a visão está preservada, ela está um pouquinho atrapalhada ali, né? Ela está sendo prejudicada. Mas aí fazendo a cirurgia ela vai ser recuperada, mas ela já existe ali, né? Sim, nesse caso, uma perda de visão temporária, que pode alterar, por exemplo, a realização das atividades diárias da pessoa. Certo. Mas, depois da correção, a pessoa que já tem a imagem formada em termos neurológicos, então ela já vai ter uma melhora dos sintomas e a vida segue normalmente. Melhor. Como é que é essa cirurgia, meu amigo? E aí, são duas perguntas que eu te faço logo de cara. Primeiro, como é a cirurgia e depois, a busca por ela é mais estética ou é quando a pessoa já começa a se incomodar com a visão prejudicada? Boa tarde. Pergunta bem legal, Zuca. Boa tarde. Essa cirurgia, a gente aborda as pálpebras e a gente pode tratar, embora o termo blefaroplastia seja cirurgia da pálpebra, você consegue tratar várias estruturas. A gente olhando assim, parece não tão complexo, mas essa região periorbitária, ela é extremamente complexa a anatomia. A gente pode tratar o excesso de pele, a gente pode tratar a musculatura que levanta a pálpebra e a gente pode tratar as bolsas de gorduras, né? Em relação à pergunta se é mais estética o motivo ou reparadora, a grande maioria dos pacientes, eles vêm com a queixa de o excesso de pele na pálpebra. Então são coisas que têm que ser diferenciadas. Às vezes o paciente ele tem um excesso de pele, mas ele não tem aptose. Então você precisa examinar esse paciente e saber o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. Mas geralmente é uma busca mais estética. Isso varia um pouco com a idade. Os pacientes adultos jovens, em torno de 40, 50 anos, é mais estética. Agora, os pacientes mais idosos, eles já procuram por uma questão reparadora,
porque o excesso de pele ou a pitose ele começa a atrapalhar o campo de visão. Então você vê que o paciente ele usa muito mais a musculatura da fronte para tentar compensar esse excesso, fica assim. Então, quando é uma suspeita de pitose, eu sempre encaminho para uma avaliação oftalmológica antes. A pitose é quando começa a cobrir, é isso? A gente tem a margem da pupila. Tá. O normal é que essa margem fique bem rente à borda superior da pupila. Tá. Quando ela começa a passar da borda, você começa a ter pitose. Existem alguns graus de pitose. Tá. Leve, moderada, grave. Então, quando você passa mais da metade da pupila, já é uma pitose grave, que é uma foto que tinha ali ilustrando anteriormente. Pode voltar para a gente mostrar. Vamos lá. A gente vai voltar a fotinha, a gente vai posicionar a foto. Enquanto a gente posiciona essa foto, deixa eu perguntar isso para o Dr. Cláudio. Essa foto, essa já é um caso de pitose grave. Esse caso é um caso reparador. Já é para se fazer cirurgia. O outro lado, ela também já tem um grau de pitose, de leve a moderada. É verdade, dá para ver. Mas você tem que fazer o diagnóstico. Às vezes algumas doenças podem causar isso. E às vezes pode ser revertida sem cirurgia, principalmente os pacientes mais jovens. Então a avaliação do oftalmologista em conjunto é extremamente importante. E quando é descartado algum tipo de doença, aí a gente faz a cirurgia para corrigir isso aí. Já vou chegar no tipo de cirurgia aqui, vou reforçar e vou te perguntar isso mais detalhadamente, Juliano. Mas, Cláudio, esse exemplo que ele deu me chamou a atenção das pessoas mais velhas. Isso é muito comum, o idoso começa a sentir essa dificuldade maior da visão e, às vezes, com uma cirurgia, ele pode ajudar a recuperar isso? Sim, exatamente. E também não só a visão, porque hoje em dia acredita-se muito que a visão, né, o sentido da visão, ele representa a independência. Você pode perder todos os outros sentidos, mas a visão é que te dá a capacidade de ser uma pessoa independente. Claro. Então isso traz também alteração até cognitiva para os pacientes. Então enxergar e ver, que muita gente às vezes é confundido, mas que te ajuda nas suas atividades diárias, ela é importante desde o ponto de vista simples de realizar coisas mínimas até você sobreviver, ir a um banco ou fazer coisas desse estilo. Então, nesses pacientes mais idosos, essa alteração ela pode chegar sim a cobrir, né, a parte superior da pálpebra ou a pálpebra superior, levando a um déficit visual temporário. Temporário. E aí há a recomendação da cirurgia. Exatamente. Nesses pacientes, o que pode acontecer associado é que todos os tecidos acabam ficando frouxos e pode ter até uma inversão de cílios, né? E esses cílios começam então a dar outros sintomas. Por exemplo, o paciente tem o que a gente chama de sensação de corpo estranho, como se tivesse um cisco no olho o tempo todo. É horrível. Isso adicionado com todas as alterações que acontecem com a idade, ele pode também ter sintomas de olho seco. Que o paciente acha que porque está lacrimejando muito, ele está com o olho seco, mas é o contrário, ele acaba produzindo lágrima de maneira não eficaz para tentar compensar aquele ressecamento que está exposto. Eu tinha uma professora de biologia, Fumiko, adorava minha professora de biologia. E ela eu nunca vou esquecer disso, porque foi a primeira pessoa a me falar sobre essa cirurgia. Olha como a gente não esquece, são as coisas da infância que a gente não esquece. Foi a primeira pessoa a me falar sobre essa cirurgia da pálpebra. E ela dizia que ela falou, olha, por eu ser oriental, eu vou ter que fazer essa cirurgia em algum momento da minha vida, porque eu sei, porque eu tenho, é comum isso na população. As pessoas da minha família, em algum momento, todas têm que fazer essa cirurgia. É verdade? Elas podem ter um mau posicionamento dos cílios. Porque nós temos na borda palpebral, a disposição dos cílios, elas fazem uma eversão. Né? Então, os cílios nascem nesse sentido. Para quê? Porque os cílios são uma forma também de proteger tudo que existe em volta do olho, para protegê-lo, para que a visão se faça. Então, a visão que é o objetivo final. Então, quando o paciente tem um posicionamento errado dos cílios, eles nascem nesse sentido, e aqui estando o olho, então esses cílios vão então ter um roce constante na córnea, que é a nossa parte transparente anterior, que é extremamente sensível à dor. Isso é mais comum no oriental? Mais comum. E também tem nos pacientes mais idosos, pode ter, pelo próprio relaxamento das estruturas palpebrais, ele pode ter então uma inversão dos cílios que não é racial. Perfeito. Mas é simplesmente por causa do envelhecimento.
Vamos lá, tipos de cirurgia. Você citou algumas coisas. Tem uma alteração, uma questão de tirar a gordura, de tirar a pele um pouquinho que sobra e até da questão da musculatura. São 3 possibilidades ou às vezes as 3 ao mesmo tempo? Sim, isso vai muito da avaliação pré-operatória. Tá. E principalmente da queixa do paciente. Os pacientes mais jovens que têm um excesso de pele, a cirurgia é mais tranquila, que você só tira o excesso de pele. Aqui assim? Exatamente. Tá legal. A cicatriz ela fica exatamente onde... Na dobrinha? Na dobra da pele. Então, Tá. quando você está com o olho fechado, você consegue perceber essa cicatriz, mas ela tem uma evolução muito boa. Ela fica Tá. muito discreta com o tempo. Você abrindo o olho, a cicatriz provavelmente não vai aparecer. Tá. Já os pacientes que têm uma idade mais avançada, já o idoso, geralmente você tem uma bolsa de gordura. Na pálpebra superior existem 2 compartimentos de gordura. Na pálpebra inferior são 3. Então você acessa essas bolsas de gorduras, tira ela. E a questão da abordagem da musculatura, a gente só trata realmente se o paciente tiver uma pitose. E se for a causa, o que a gente chama de desinserção do músculo levantador da pálpebra. A gente reinsere ele. Se não tem isso, a abordagem muscular não está indicada. Tá perfeito. É a última opção. Se o paciente tiver apitose e descartar qualquer outro tipo de doença, é o tratamento ideal. Perfeito. Olha, agradeço demais a participação dos dois aqui, nos ajudaram muito, Dr. Cláudio Renato Garcia, oftalmologista, Dr. Juliano Souto Ferreira, cirurgião plástico. Muito bacana esse bate-papo, muito esclarecedor. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado pela a vocês, presença. Muito obrigado. Deixa eu falar...